Então, cada pão vai ter uma qualidade. Então, não existe o melhor pão. Existe o melhor pão para aquele objetivo daquela pessoa. Então, vou falar sobre as calorias e as vantagens de cada pão e no final você vai decidir qual o melhor pão para o seu dia a dia. Então, vamos começar com pão de forma light. Então, o pão de forma integral light, ele vai ter aproximadamente, por fatia, umas 35 a 40 calorias. O pão de forma integral light. Esse é o que vai ter menos calorias. Então, para uma pessoa que está querendo emagrecer, o pão de forma integral light é o que vai ter menos calorias. Então, 35 a 40 calorias. Aí, se você pega o pão de forma 100% integral, então não é o light, é o pão de forma 100% integral, ele vai ter aproximadamente 70 calorias. Viu a diferença? O pão de forma integral light tem a metade das calorias do pão de forma 100% integral, que tem 70 calorias aproximadamente por fatia. Então, se a pessoa está no processo de emagrecimento, está querendo emagrecer, o pão de forma integral light vai ser melhor. Mas se a pessoa está querendo saúde, está querendo aumentar a quantidade de fibras que se alimenta, melhorar a saúde intestinal, melhorar o trânsito intestinal, o pão de forma 100% integral, apesar de ter o dobro de calorias, na estratégia de saúde, o pão de forma 100% integral vai ser mais saudável. Agora, o pão francês. O pão francês, seja ele o pão francês integral ou pão francês sem ser integral, ele tem 150 calorias aproximadamente. Olha a diferença de uma fatia de pão de forma integral light, 35 calorias, para um pão francês, seja ele integral ou seja ele não integral. 150 calorias, é muita diferença. Então, se uma pessoa faz muito exercício físico, está querendo ganhar mais massa muscular, precisa consumir muitas calorias, o pão francês vai ter bastante caloria, mas ele não gera tanta saúde quanto o pão de forma 100% integral. Então, para quem está querendo ganhar músculos, consumir mais calorias de forma saudável, o pão integral, o pão 100% integral, mesmo tendo as 70 calorias, ele vai ser mais saudável. E aí, quando a pessoa está no processo de ganhar músculo, ela tem que consumir muitas calorias. É só consumir mais fatias desse pão integral, 100% integral. Viu a diferença? Aí agora o pão low carb. A gente tem o pão low carb, que é o pão que é feito com outros tipos de farinhas. Farinha de amêndoa, farinha de berinjela. Então, existem essas outras farinhas. O pão low carb, ele vai ter menos carboidrato e é feito com outros tipos de farinha. E uma fatia de pão low carb vai ter aproximadamente 60 calorias. Então, com relação a calorias, o pão de forma integral light vai ter a metade das calorias do pão low carb. Então, se a pessoa vai trocar o pão low carb pelo pão de forma integral light, ela poderia, no lugar de comer uma fatia de pão low carb, que tem 60 calorias, ela poderia comer 2 fatias de pão integral light. Então, qual é o melhor pão? É o melhor pão que se adequa na sua realidade, no seu objetivo. Seja ele o pão de forma 100% integral, o pão de forma integral light, o pão francês, que na verdade deve ser usado mais como uma exceção do que como rotina, seja ele pão francês integral ou pão francês sem ser integral, ele vai ter essas 150 calorias. Então, no processo de emagrecimento, pão francês integral não vai fazer muita diferença para ajudar no emagrecimento. E o pão low carb, que é o pão que vai ter aproximadamente umas 60 calorias, mas ele tem menos carboidrato. Para uma dieta low carb, o pão low carb é mais indicado.